Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos nessa quarta-feira ouvindo, sendo abençoados por Deus, por essa liturgia da palavra e tendo a direção de Deus também para o início do nosso acampamento PHN, que começa com essa Santa Missa. Tem algum jovem que veio para o PHN desse ano? Se tiver, levanta a mão para a gente ver, porque às vezes possa ter vindo para participar, está aqui um jovem. Pelo menos as missas, né, serão presenciais, não vai ter o acampamento como a gente sempre faz, grandão lá embaixo por causa da pandemia, mas as missas estarão sendo presenciais. Então vamos aplaudir esses jovens que vieram, sejam bem-vindos, uma alegria imensa tê-los aqui, mas tem muitos jovens que vão acompanhar o acampamento PHN de casa. Quando eu meditava na palavra para essa Santa Missa, aquilo que Deus foi colocando ao meu coração, e eu fui surpreendido ao me preparar, né, pelo texto do livro do Êxodo, porque eu gosto demais desse texto do encontro de Moisés com Deus, da grande mudança que Deus faz na vida de Moisés, através daquela experiência que ele tem com a sarça ardente e tudo aquilo que Deus revela a ele. A primeira coisa que vinha ao meu coração é que nós precisamos nos deixar tocar por Deus, para que cada vez mais cresça em nós a fé no agir de Deus, no Deus que age, no Deus que faz. E ao colher do texto sagrado alguns pontos, eu gostaria de destacar para você que Moisés viveu um dia muito atípico. Ele foi além. Ele passou um dia inteiro pastoreando as ovelhas em Madiã, na terra do seu sogro Jetro. Ovelhas essas que não eram de Moisés, mas do sogro. E diz que ele entrou o deserto adentro até chegar no Monte Horebe. Ou seja, Moisés, ao viver esse dia atípico, sem perceber, ele estava sendo atraído para a surpresa de Deus. Deus queria surpreendê-lo, Deus queria falar ao coração de Moisés. E ele foi atraído. Isso acontece conosco sem a gente perceber. Deus nos atrai. Deus nos chama, às vezes, para uma oração mais íntima, para um momento de adoração ao Santíssimo Sacramento, para uma Eucaristia. Talvez você acha que foi você que decidiu vir até aqui, não é? Mas é uma ação invisível do Deus que vai nos atraindo, porque Ele quer falar conosco. Ele quer se revelar a nós. E Ele faz assim, outras tantas vezes, em momentos que a gente nem imagina, e Deus nos atrai para revelar a sua santa vontade, para revelar a sua bondade para conosco. O Senhor queria falar com Moisés. O Senhor queria surpreender Moisés. O Senhor queria direcionar Moisés. O Senhor queria mudar o rumo da vida de Moisés. Porque também
o Senhor percebeu que aquele tempo, pelo menos 40 anos, havia passado, que Moisés tinha saído do Egito, fugido. Ele era príncipe do Egito, ele era filho da princesa do Egito que o adotou. Nós ouvimos nessa semana o relato, foi colocado dentro daquele... Fizeram ali uma cestinha de betume, né? A mãe, para ele não ser morto, colocou na hora que a princesa estava tomando banho e ela adota Moisés. Então ele é príncipe no Egito e ele foge, porque o faraó queria matá-lo diante de uma proteção, uma atitude que ele teve em matar um egípcio para proteger um hebreu que era da sua raça. Moisés deixou-se atrair. Eu queria dizer para você que está aqui, você também que ligou o seu rádio, a sua televisão, você que acessou pela internet, você está se deixando atrair pelo chamado de Deus. Moisés se deixou atrair, Moisés quis saber. Depois daquela manifestação, ele viu um arbusto que era próprio daquela região, uma sarça, e aquela sarça pegava fogo e não se consumia. E ele achou aquilo estranho. E ele começou a dar uma volta para tentar entender o que era aquilo. Ele não imaginava que era uma manifestação de Deus. Ele ficou curioso, ele foi sendo atraído, ele circundou aquela sarça, aquele arbusto que não se consumia, apesar de estar ardendo em fogo. Ele teve interesse. Ele buscou entender. Ele saiu da inércia, ele podia olhar que deve ser o sol, iluminou alguma coisa aqui, pegou aquele fogo, é algo comum e tal. Não, ele foi, ele se deixou atrair, ele quis entender. E qual a surpresa? Acontece uma manifestação de Deus, o Deus que vem chamar Moisés. E o mais lindo, o Deus que conhece os seus filhos pelo nome. Ele escuta uma voz que dizia: Moisés, Moisés. Olha que boa nova, saber que Deus nos conhece pelo nome. Olha que boa notícia, saber que Deus te conhece pelo nome. O profeta Isaías depois vai dizer que o nosso nome está escrito na palma da mão de Deus. Um Deus que nos conhece pelo nome. Você não é um desconhecido, você não é um fruto do acaso, você jovem não é um fruto do acaso, você é alguém amado por Deus, você é alguém amada por Deus, você é alguém conhecido de Deus. Deus te conhece pelo nome, você não é um desconhecido. Da sarça, Moisés escutou o chamado. Moisés, Moisés. A gente pode lembrar lá no livro de Samuel, o testemunho. O menino estava ali deitado, dentro do lugar de culto do templo, vigiando, para que o fogo não se apagasse. E ele escuta: Samuel, Samuel, qual é o seu nome? Você que está aqui no santuário. Você que está do outro lado da tela. Você que está do outro lado do rádio, qual é o seu nome? Deus te conhece pelo nome. Deus te chama pelo nome. Deus chamou Moisés pelo nome. Da mesma maneira, Deus conhece a mim, Deus conhece a você, Deus conhece a nossa história. E Moisés disse: aqui estou. Moisés teve uma resposta imediata, Moisés teve um interesse, Moisés foi determinado diante daquele chamado. Ele ainda não estava entendendo absolutamente nada, mas ele foi chamado pelo nome. Ele não sabia o que era aquilo que estava acontecendo. E aí, um outro passo: tira as sandálias, porque o lugar onde você está é santo. Vamos pensar além do objeto material que calçava os pés de Moisés, as sandálias. Tira a sua confiança nessa terra. Tira a sua confiança nas coisas desse mundo. Chegou a hora de você entender que o lugar
onde você pisa é um lugar santo. Essa montanha é um lugar onde Deus se manifesta. E aí eu vou trazer para a nossa realidade. Este santuário onde você pisa é um lugar santo. É um lugar onde a glória de Deus se manifesta. É um lugar onde é celebrado o sacrifício de nosso Senhor. Tira as sandálias, para de confiar em você, porque a partir de agora quem vai conduzir os seus passos sou eu. Não tenha medo dos espinhos, dos abrolhos, não tenha medo das pedras, não tenha medo do terreno muitas vezes acidentado, não tenha medo de nada. Tira as sandálias, porque o lugar onde você está é um lugar santo. Moisés, eu quero te ensinar o caminho da adoração. Moisés, eu quero te ensinar o caminho da submissão. Moisés, eu quero te ensinar o caminho da dependência total de Deus. Filho, filha, você que está aqui, você que acompanha de casa, jovem, você que busca, está buscando encontrar o sentido da sua vida, Deus diz a você: tira as sandálias, tira as dependências desse mundo, tira as dependências das estruturas desse mundo, porque eu quero conduzir cada passo que você der, eu quero conduzir a sua vida daqui para frente. Começa a partir daquele momento uma experiência do sobrenatural na vida de Moisés. Moisés começa a partir daquele momento experimentar algo de extraordinário, de ter consciência de uma presença. O Senhor quer que nós caminhemos no sobrenatural, o Senhor quer que nós caminhemos na presença dEle, o Senhor quer que nós caminhemos na revelação. O Senhor quer direcionar a nossa vida, mas vale a pena perguntar a mim e a você: nós queremos ser conduzidos pelo Senhor, ou nós vamos insistir em depender das estruturas desse mundo que não nos garantem eternidade? Ou nós vamos continuar escolhendo as sandálias do pecado? Porque o PHN faz essa proposta: por hoje eu não vou mais pecar. Mas muito além do não mais pecar, o PHN é uma proposta, é um caminho, é um instrumento de Deus para que nós vivamos a santidade. Tira as sandálias, tira suas seguranças, deixe o pecado, abandone aquilo que é do passado, abandone aquilo que é a sua segurança. Pois a partir de agora, você será conduzido por mim e dependerá totalmente de mim. Sou eu que te conduzirei. Deus está chamando a igreja, Deus está chamando a nós, em tempos tão difíceis, a começar a andar pela fé. Deus está despertando a sua igreja, o seu povo, a cada um de nós. Nós estamos ainda vivendo um tempo de pandemia, de grandes dificuldades, e Deus está gritando, e às vezes a gente está surdo e não escuta. E Deus está dizendo: tira as sandálias, começa a confiar em mim, começa a caminhar e andar na fé, começa a perceber que a confiança depositada em mim é que te trará a total força, a coragem, a disposição, e principalmente é pela fé que você será imunizado dos ataques de Satanás, que você será imunizado do ataque do mundo e principalmente das paixões da sua carne. É na confiança. E quando Deus se revela, meus irmãos, minhas irmãs, quando Ele se revela, quando Ele fala para Moisés: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque, eu sou o Deus de Jacó. Talvez para nós, é o Deus de Abraão. Que bacana. Abraão não é aquele cara que deixou lá
as seguranças da terra. O Deus de Isaac não é o filho de Abraão, que tentaram sacrificar, que Deus pediu o sacrifício dele, depois Deus viu a fé de Abraão e não falou, beleza, apareceu lá, Deus proveu o cordeiro. Jacó é o pai dos 12 filhos, né, de onde surgiu as 12 tribos. Para um hebreu, você escutar, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, é tudo. Porque ele vai fazer memória de tudo o que esse Deus fez pelo povo. Ele sabe da força desse Deus que está se revelando a ele. Ele sabe do poder desse Deus que está se manifestando a ele. Ele sabe pela história e por tudo aquilo que ele recebeu dos seus pais como educação, quem é esse Deus? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele revela para que ele desceu do céu. E ele se manifesta naquela sarça ardente. Por que ele desceu? E ele vai dizer para Moisés: chegou até mim o clamor dos filhos de Israel. Eu vi a opressão que os egípcios fizeram pesar sobre eles. E eu desci para libertá-los. Eu desci para libertá-los. Eu desci para ser para eles esperança. Eu desci para ser para eles força. Eu desci para ser para eles aquilo que eles me pediram, libertação. E aí, a segunda coisa que o Senhor trouxe ao meu coração enquanto eu meditava. O Senhor age através do sim dos homens, das mulheres. Dá uma olhadinha para quem está do seu lado, só olha, não fala nada não. Deus age através do sim que nós damos a Ele. Se você disser sim para esse Deus de Abraão, Isaac e Jacó, se você dizer sim para o Deus Pai de Jesus Cristo, que no Evangelho de hoje Ele está dizendo: Pai, eu te louvo, porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Eu te louvo, Pai, porque esses apóstolos acreditaram que eu sou, acreditaram que o Senhor é o Pai e que eu sou contigo. E aí, meus irmãos, minhas irmãs, Deus espera o seu sim. Jovem, Deus espera o seu sim para Ele fazer na sua vida a obra que você tanto precisa e que talvez ainda não tenha percebido, que a infelicidade, que a irrealização, que as dificuldades que você enfrenta é exatamente a necessidade de dar um basta naquilo que são as sandálias que te remetem ao passado, ao mundo, ao pecado, à carne, e dizendo sim a Deus: eu tiro as sandálias. A partir de agora, Deus, Tu és o primeiro. Eu te amo acima de todas as coisas. Todo o resto fica para segundo e terceiro plano. Mas amando o Senhor acima de todas as coisas, eu vou dizer meu sim. Deus contou com o sim de Abraão, Deus contou com o sim de Isaac, Deus contou, homens, né? Contou com o sim de Jacó, contou com o sim de Moisés, com o sim de Josué, com o sim de Débora, com o sim de Judite. Deus contou com o sim de Maria para entrar nesse mundo e salvar a cada um de nós. Olha agora e aplauda este que é salvo, que está aí do seu lado, porque foi pelo sim da Virgem Maria que ele entrou no mundo e ele está dizendo: Pai, eu te louvo porque o Senhor revelou aos pequeninos. E os sábios e entendidos ficaram sem compreender, porque são muito orgulhosos. E aí, o Senhor age através do sim. E aí ele fala para Moisés: mas vai, eu te envio ao faraó, para que faça sair do Egito o meu povo, os filhos de Israel. E aí, bum, vem o temor humano de como se dará isso.
E ainda Moisés tinha uma dificuldade na fala, tinha a língua pesada, ele mesmo vai testemunhar isso, né? Possivelmente ele era gago, ele tinha dificuldade de falar. Mas também, gente, vamos pensar numa coisa. Moisés era príncipe no Egito. E ele foi educado com aquele faraó que estava governando o Egito. Eles foram irmãos. Eles foram treinados juntos. Eles estudaram juntos. Possivelmente eles treinaram as lutas egípcias juntos. Um enfrentando o outro. Ele sabia quem ele era. Vai, eu te envio ao faraó para que faça sair do Egito o meu povo, os filhos de Israel. E aí agora vamos entender aquilo que aparentemente é contradição. E aí eu queria que você olhasse para a sua vida e entendesse o chamado de Deus. Muitas vezes tem coisas que na nossa vida parecem contradições. E é o agir de Deus, é o treinamento de Deus, é o processo de Deus acontecendo. Porque quem caminha com Deus caminha na fé e sabe que tudo em Deus é transformado. Nós ouvimos no livro do Gênesis, no capítulo 50, na liturgia da palavra na semana passada. José do Egito disse: irmãos, o aparente mal que vocês me fizeram, Deus foi capaz de transformar num grande bem. Porque o nosso Deus, Ele só permite que o mal aconteça se Ele puder transformar esse mal num grande bem. Porque tudo está debaixo da permissão de Deus. E aí o apóstolo Paulo vai dizer uma palavra que ela é muito cara para mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E a contradição que acontece na vida de Moisés faz parte do agir de Deus, da mesma maneira na nossa vida. Olha o contraste. A primeira fase da vida de Moisés. Moisés era um príncipe no Egito. Moisés tinha tudo aos seus pés. Moisés tinha a melhor educação. Moisés tinha uma promessa de até mesmo tornar-se um dia um faraó. Acontece aquilo que eu já narrei. Vem a segunda fase. Moisés vai ser pastor em Madiã. E entenda uma coisa, não era pastor das suas ovelhas, porque era um treinamento. Ele tinha que começar, como nós sacerdotes, a aprender algo importantíssimo. As ovelhas que ele tiraria do Egito não pertenciam a ele, pertenciam ao Senhor. E durante 40 anos, ele viveu a humilhação de nem ter ovelhas para pastorear. Ele pastoreava as ovelhas do sogro, porque Deus estava treinando no deserto. Deus estava treinando no sol escaldante. Deus estava treinando para que quando ele saísse do Egito, ele soubesse como funciona o deserto, como sobreviver no deserto, como enfrentar as feras do deserto, como conduzir as ovelhas, que agora já não é mais do sogro, mas é de Deus. Os filhos de Israel, o meu povo. Durante 40 anos, a segunda fase da vida de Moisés foi um treinamento de famoso filho da princesa do Egito, a um pastor que não pastoreava as ovelhas que eram dele, mas do seu sogro. Obrigado a fazer tudo agora sozinho. Antigamente ele tinha escravos para fazer tudo para ele. Agora é ele que tem que fazer tudo. É ele que tem que exercer o trabalho que muitas vezes ele abominou quando ele estava no palácio do faraó, vivendo agora, durante 40 anos, como estrangeiro. Deixa eu te perguntar uma coisa, o que você tem feito com as oportunidades de treinamento de Deus na sua vida? Você tem murmurado? Você tem blasfemado contra Deus? Ou você tem fé suficiente para dizer: Deus, eu não estou entendendo, mas eu sei que o Senhor está trabalhando na minha vida e que o Senhor tem muito mais do que aquilo que eu consiga enxergar. Você que luta com o PHN, que vive o PHN, que diz: por hoje eu não vou mais pecar. Na sua luta, no sacrifício, aquela vez que você caiu e levantou e foi de novo para o confessionário, aquela tentação que passou da desistência.
Você luta e Deus vai vencendo. E Ele vai te treinando para algo muito maior, que é muito maior do que tudo isso que nós podemos perceber, sentir, tocar aqui. Mas, com a linguagem paulina, eu vou traduzir para a juventude PHN, pelo que nós lutamos. Por aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer na carta aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, ou coração algum foi capaz de perceber e sentir o que Deus preparou para aqueles que o amam. O PHN é uma resposta de amor a Deus. Porque eu amo, eu não quero mais pecar. Porque eu descobri que eu sou amado e tudo o que Ele fez por mim, eu não quero mais pecar. E aí, o trato de Deus muitas vezes com a gente, as permissões que Ele dá, as perdas que nós temos, aquilo que a nossa inteligência não consegue captar, aquilo que é só por fé, nós vamos entender depois que é um treinamento de Deus. Moisés vive uma humilhante experiência que ele nem podia imaginar que Deus o estava preparando, mas ali, no silêncio do deserto, Deus estava levantando o líder mais humilde que existiu sobre a face da terra. Eu imagino que o palácio, a riqueza, o estudo, o conhecimento, a arte da guerra tinha feito de Moisés um orgulhoso, um soberbo, mas Deus precisava de um homem humilde. E eu fico impressionado quando eu leio a Bíblia e você vai ler e está escrito lá: nunca existiu sobre a face da terra um homem mais humilde do que Moisés. Porque ele foi treinado. Ele foi purificado, faltava sandália, tira a sandália, tira, não tenha mais nenhuma segurança. Eu fico imaginando que deve ter sido uma sandália que ele guardou lá da casa do faraó, devia ser maneira. Sabe aquelas sandálias maneiras que de vez em quando a gente vê uns jovens andando por aí? Cara, um negócio doido, você olha assim. E ele ainda tinha aquele resquício, mas Deus tira a sandália. Agora você vai depender. E Moisés não entendia, ele não podia imaginar que Deus o estava levantando como líder do seu povo. Ao viver como pastor, como nômade, ele aprendeu a arte de conduzir ovelhas pelo deserto, até chegar no monte de Deus, até chegar no lugar da revelação da glória, até chegar, aí eu vou usar a linguagem bíblica, na terra prometida. Por que a igreja existe? Por que a Canção Nova existe? Por que existe PHN? Por que existe evangelização pelos meios de comunicação? Porque nós recebemos de Deus uma missão e ela é árdua. Nós temos sido treinados na humilhação, porque é árdua a missão. E nós conduzimos um povo para a terra prometida do céu, e esse povo está diante dos meus olhos, esse povo está atrás das televisões, dos rádios, porque Deus escolheu um povo, e a Canção Nova tem uma missão de preparar um povo bem disposto para a segunda vinda de Jesus. E se Jesus não vier na nossa geração, glória a Deus, mas nós nos preparamos para receber Jesus que voltará em glória. E você é a ovelha de Deus que foi confiada a nós, para que nós conduzamos pelo deserto desse mundo até a terra prometida. Aleluia! Glória a Deus por isso. Glória a Deus porque você é a ovelha que Deus confiou à Canção Nova. Talvez Moisés não apreciasse aquela lição. E deixa eu te dizer, talvez você não aprecie a lição que Deus está dando para você nas fases que você tem vivido na sua vida. Talvez não seja apetecível. Talvez tenha tido provações. Você esteja vivendo perseguições, grandes dificuldades. Mas se você tem fé, eu quero te ensinar nessa noite que pela fé você precisa acreditar que Deus está te treinando para o céu. E antes de te treinar para o céu, Deus está te treinando para ser testemunha nesse mundo mau. Deus quer te usar
Deus quer levantar jovens virtuosos. Deus quer levantar famílias virtuosas, anciãos virtuosos. Deus, meus irmãos, a resposta que nós precisamos dar para este mundo que jaz no maligno, isso não é palavra minha, é bíblica, este mundo que jaz no maligno, no sistema do anticristo, a resposta que nós como igreja precisamos dar é entender que a igreja que Jesus instituiu sobre a face da terra, eu vou usar uma linguagem que talvez não pegue muito bem, mas eu não estou nem aí se não pegar bem. A igreja é uma fábrica de santos. A Canção Nova é uma fábrica de santos. O treinamento pelo qual nós estamos passando é o treinamento de um Deus que nos prepara para o céu. E se você tem ouvido pregações por aí, que é tudo mil maravilhas, que você aceita Jesus e vai ficar rico, poderoso, para papá, eu vou dizer para você, esse não é o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo diz assim: quem quiser vir em meu seguimento, tome a sua cruz, renuncie a si mesmo, vem e segue-me. Ponto final. É o treinamento. Deus age pelos simples, pelos humildes. Deus agiu por Moisés. Deus treinou um grande líder, um grande comandante. Deus retirou de Moisés o orgulho naquele tempo da humilhação, naquele tempo do silêncio, 40 anos pastoreando ovelhas que não era sua. Deus mandou ele tirar as sandálias. Ele entendeu que Deus estava se revelando. Ele cobriu a face. Ele reconheceu a sua indignidade, a sua pequenez diante da grandeza de Deus. Moisés se sente inadequado. Moisés se sente incapaz. Mas o que o Senhor pede para Moisés não é que ele execute sozinho, mas ele oferece recursos. Você assumiu o PHN, né, meu filho? Talvez você se sentisse inadequado, incapaz. Estamos aí no PHN. Mas Deus não te pede para fazer nada sozinho. E aqui na Canção Nova o Padre Jonas diz: ninguém é bom sozinho. Recursos que Deus deu a Moisés e dá a nós para nos ajudar, a Ele próprio. A Moisés ele ofereceu Arão, que falava sem ter gagueira, e o poder de fazer milagres, para que o faraó entendesse que Deus era Deus daquele povo oprimido e humilhado. Geralmente o Senhor nos chama a realizar tarefas difíceis, como viver em estado de PHN, como buscar a santidade, como ter uma vida constante de oração. Mas Ele nos traz os socorros necessários para que nós empreendamos as obras que Ele nos confiou. Nós não devemos nos esconder atrás das nossas incapacidades, dos nossos defeitos. Mas nós precisamos tirar os olhos de nós e olhar para o Deus que nos chama e que nos dá recursos para nós avançarmos até o cumprimento da sua vontade. Pai, eu te louvo, porque o Senhor não revelou essas grandes coisas aos sábios e entendidos. E aqui Ele não está falando da sabedoria que Ele concede. Ele está falando do orgulho intelectual. Porque o orgulho intelectual impediu os fariseus e escribas de entender que eles estavam sendo visitados pelo Senhor. Como é que é o seu nome mesmo? Eu queria dizer uma coisa para você: Deus está te visitando essa noite. E eu espero que você não seja um sábio e entendido desse mundo e não perceba a visita e o chamado de Deus que está sobre a sua vida nessa noite. Mas Deus está te chamando hoje, como Ele chamou a Moisés, para que você entenda
que existe recurso suficiente para você cumprir e viver a vontade de Deus sobre a face da terra. E eu queria que você aplaudisse o Deus que te dá capacitação para viver aquilo que Ele estabeleceu para nós. Jesus, eu quero usar das suas palavras. Eu te louvo, ó Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e aos entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão aquele a quem o Filho o quiser revelar. Olhe agora para quem está do seu lado e diga: Ele se revelou a você nessa noite, amém? Então aplauda esse irmão que está aí do seu lado, diga glória a Deus por isso, glória a Deus. Vai ficando de pé por um instante na presença do Senhor. Eu quero dizer para os jovens que têm se sentido chamados à vocação Canção Nova: não dê desculpa das suas imperfeições e dos seus defeitos. Eu quero dizer aos jovens que estão sendo chamados ao sacerdócio: não coloquem empecilhos diante do orgulho do seu coração, porque Deus tem recursos para nos capacitar a viver aquilo que é o projeto dele para a nossa vida. Ergue os seus braços lá no alto e diga para ele: você está me chamando, Deus? Olha eu aqui. Fala aí para ele. Isso, fala, você está me chamando. Como o Senhor chamou Moisés naquela sarça. Fala: Deus, olha, eu estou aqui, ó. Eu vim. Eu nem sabia que era um chamado do Senhor, porque eu gosto de vir aqui na missa do clube, eu gosto de rezar. Eu sei que aqui o Senhor opera tantas maravilhas, Deus. Mas olha eu aqui, vai orando agora livremente. Eu quero ouvir um barulho de gente carismática aqui nesse santuário. Eu imagino que do outro lado da tela tem jovens chorando, porque Deus está te chamando mesmo, e Ele está confirmando o seu chamado. Eu imagino que tem jovens sendo alcançados aqui. Isso mesmo. A nossa confiança está em Deus. E nós sabemos que Ele tem aquilo que nós precisamos. Então feche os seus olhos e se entrega totalmente a Ele nesse momento. Pode se entregar, pode se abandonar, pode se colocar nas mãos dEle. Quero ver a promessa se cumprir. Cantarei até o céu se abrir. Jesus, Jesus, Jesus. Paciente eu espero, Senhor. Paciente eu espero, Senhor. Creio sim, Ele escuta o meu clamor. Jesus, Jesus, Jesus. As vozes deste mundo querem me confundir. Cessarão as vozes que me fazem chorar. Após a tempestade, um novo tempo virá. Abraçando a fé, eu nunca vacilarei. Dentro do meu barco está o Rei dos Reis. Cessarão as vozes que me fazem chorar. Creia nisso. Após a tempestade, um novo tempo virá. Abraçando a fé, eu nunca vacilarei. Dentro do meu barco está o Rei dos Reis. O Senhor está aqui. Pegue os seus braços no alto. O Senhor está aqui. Ele te toca nessa hora.
Feche os seus olhos. Ele escutou a oração que você fez, muito simples, mas muito sincera, dizendo: Senhor, eu te entrego a minha vida. Senhor, eu aceito o seu chamado. Eu aceito tirar as sandálias. Eu aceito. Vai dizendo para ele agora: eu aceito tirar as sandálias. O barco pode estar agitado, as ondas podem estar batendo no barco, a tempestade pode ser intensa, as lutas às quais eu tenho enfrentado, mas eu aceito o seu chamado. E hoje eu vou tirar as sandálias, e hoje eu vou abandonar aquilo que era velho, aquilo que era do passado, para adentrar essa nova fase. Moisés adentrou a nova fase, a fase de ser conduzido por Deus totalmente até o cumprimento da vontade dele. E eu, aqui neste santuário, junto com os meus irmãos e as minhas irmãs, tantos jovens que estão aqui, rapazes, moças, tantos adultos, anciãos que agora na sua presença rezam, nós, Senhor Deus, te seguiremos. Nós, Senhor Deus, apesar de todas as tribulações e provas, nós escutamos a sua voz, e apesar, Senhor Deus, dos desafios, nós tiramos as sandálias. Nós reconhecemos quem Tu és. Tu és o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Tu és o Pai das misericórdias, o Senhor Deus de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Tu és o Deus que derrama o Espírito Santo e que confirma a nossa entrega. E agora, com os braços erguidos, ora no Espírito, ora em línguas, rega tudo aquilo que o Senhor falou com a linguagem sobrenatural. Rega o chamado, rega a escolha, rega o amor de um Deus que te chama pelo nome, que te escolheu, que te elegeu. Cessarão as vozes que me fazem chorar. Mais uma vez esse refrão: cessarão as vozes. Oh, cessarão as vozes que me fazem chorar. Após a tempestade, um novo tempo virá. Abraçando a fé, eu nunca vacilarei. Ele está no meu barco. Dentro do meu barco está o Rei dos Reis. Cessarão as vozes que me fazem chorar. Após a tempestade, um novo tempo virá. Abraçando a fé, eu nunca vacilarei. Dentro do meu barco está o Rei dos Reis. Obrigado. Agradeça a Ele nesse momento. Diga: Jesus, muito obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado por me tocar. Obrigado por me escolher. Obrigado por me chamar. Obrigado por revelar a mim, tão pequenino, aquilo que é tão grandioso da sua vontade para a minha vida. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aplauda mais uma vez o chamado de Deus na sua vida. Aplauda mais uma vez o chamado do seu irmão que o Senhor faz nessa noite. Muito obrigado, Senhor.